Por que o significado de Israel para Bolsonaro e para nós brasileiros? Do meu ponto de vista, como eu entendo isso, as esquerdas, desde que nascem, no seu nascedouro, lá na Revolução Francesa, as esquerdas são revolucionárias. Sim. O objetivo da Revolução, declarado por escrito, isso em tantos textos marxistas, é o de destruir a ordem social, econômica, política e cultural existente para construir a nova sociedade sobre aquela anterior. Ora, a história da nossa civilização ocidental é uma história religiosa, é uma história de fé. Sob esta fé se funda essa nossa cultura. Então, para as esquerdas é fundamental destruir Deus. E onde nasce, onde está o nascedouro desta noção? O nascedouro desta noção está lá em Israel. Sim. Lá surgiu esta concepção, lá surgiu a religião monoteísta. Isso vai ao encontro, talvez isso seja uma explicação, creio eu, seja a explicação para a obsessão de Hitler com os judeus, não é? Ele identificava nos judeus a essência, o nascedouro dessa... o nazismo como um movimento revolucionário, como era também, identificava nos judeus a gênese e o centro de toda a cultura. Sim. Que ele deveria lutar contra, de desfazer, destruir. Nazistas e comunistas, neste sentido, são absolutamente iguais. Exatamente. Iguais. Então o Bolsonaro, quando assume, ele está passando uma poderosa mensagem. Quando ele assume, não, assim que ele é eleito, ele passa uma poderosa mensagem. Olha aqui, ó, nós estamos, a partir deste momento, recuperando a nossa essência. E não é essa que vocês estavam até hoje propagando aí. O comunismo nasce, as esquerdas nascem lá na Revolução Francesa e nascem sob o influxo da sangueira. Sim, um período de terror sucedido pelo período de mais terror. Sim, terror e mais terror. São as classificações históricas para os períodos, né? São terror, 30 mil guilhotinados. Terror, sim, a Revolução Francesa industrializa a morte. Exatamente. Né? Como era muito ruim decapitar pessoas a machadadas, porque além de um processo complicado, difícil, ainda era lento, a Revolução Francesa industrializou a morte, adotando a máquina criada pelo Dr. Guillotin, a guilhotina. Que viria a ser vítima da própria criação. Veio a ser vítima da sua própria criação. E ali os jacobinos revolucionários franceses especializaram-se no extermínio, especialmente de padres, freiras, bispos, curas, enfim. É uma era que tentou a pretensão de eliminar Deus, substituído pela racionalidade. Sim. Criaram-se cultos à racionalidade, estabeleceram-se novos símbolos e os líderes se colocaram como verdadeiros sacerdotes de uma religião instituída em homenagem à razão, não é? Sim, a razão foi uma quimera intelectual, assim, E nós chegamos aqui no Brasil a este grande ponto de uma quase virada eu costumo usar a expressão da virada do Cabo da Boa Esperança. Os portugueses, quando viraram o Cabo da Boa Esperança, descobriram um novo mundo à sua frente, não é? Abriram-se as portas do futuro, de um mundo absolutamente novo, não é? Hoje nós estamos fazendo uma nova virada e vem neste momento ao Brasil, então, inaugurando esta era, a figura simbólica, traz consigo Israel, traz consigo de volta a nossa velha cultura original e fundamental, os valores juntos com isto,
né, para nós refundarmos esse nosso país e devolvermos a esperança a todos os brasileiros e passarmos uma poderosa mensagem nova ao mundo inteiro. Sim. Né? E há que se dizer que a vinda do Netanyahu, a nós acompanhando as notícias em Israel, podemos observar que Israel está lidando com a posse do Bolsonaro de uma maneira muito positiva, não é? Ele está identificando no Brasil um parceiro para vindouras em várias esferas de atuação tecnológica, militar. E Israel, a vinda de Netanyahu simboliza muito isso, de que Israel está muito otimista com essa nova parceria que na América do Sul certamente Israel não havia até então colocado suas forças ou dado atenção, uma atenção devida, como passará a dar agora, não é? Sim. Veja bem, que coisa interessante. O mundo judaico fora de Israel tem uma grande presença da cultura judaica dos judeus nos Estados Unidos. Depois disso, na América Latina, em Buenos Aires. Sim. E após Buenos Aires, em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre há uma pequena, mas muito influente e muito importante comunidade judaica, mas que não deve ultrapassar as 12 mil pessoas. Gira em torno de 10 mil, 12 mil pessoas. Pois é. E apesar disso, não é, tendo toda a sua enorme presença na nossa cultura, não é? E tudo isso, do meu ponto de vista, da maneira como eu enxergo e entendo, devido a uma coisa, que é a importância na cultura judaica, ao longo dos tempos, que para mim só por isso ela sobreviveu, porque é a cultura do livro. Discorra. Eu sei que tu sabes, e o teu pai sabia que eu penso isto. Os judeus são os portadores do livro fundamental, sim, do livro original da nossa cultura, disso tudo. Né? Sim. Ao longo da história mantiveram-se unidos em qualquer lugar onde estivessem, sim, por isso. Claro. Não, é o livro fundamental que estabelece os princípios, os valores que norteiam, não é, a civilização ocidental. Não há dúvida quanto a isso. Há uma convergência, As talvez, leis básicas. As leis básicas, os preceitos, não é? Porque a civilização ocidental não é nada mais, nada menos do que um produto de duas grandes civilizações passadas, eu diria, onde se importou dali a sua essência, os gregos, a filosofia grega, o direito romano, não é? Como sucessor, e a fé judaica, judaico-cristã, não é? Com os princípios, os valores humanistas que advêm daí. Uhum. A civilização ocidental é um produto, portanto, disso. E isso é uma coisa que muitos desavisados não param para pensar. Pensam, por exemplo, não, nós somos meramente um produto dos gregos, porque onde surgiu a democracia. Estariam muito equivocados ao pensar isso, porque os gregos eram pagãos, apesar de terem evoluído e progredido em inúmeras formas de pensamento, e terem terem inventado a ciência, pode-se dizer assim. Os gregos eram contidas na cultura grega costumes que para nós, por exemplo, seriam absolutamente alheios à nossa realidade. Como, por exemplo, os gregos não tinham um amor à vida, ao valor à vida como nós temos. Um bebê grego em Esparta que nascesse deformado era jogado no fosso para morrer. Em Atenas havia a escravidão. Quer dizer, não era essa beleza que se coloca, não é? Então, os valores essenciais que determinam a maneira de nos relacionarmos e de pensarmos o mundo, vem, sim, desse documento essencial que é a Torá ou a Bíblia judaico-cristã. Sim, e é onde
onde se manifestam pela primeira vez na história o respeito por direitos fundamentais. Exato. Né? A mulher é igualada ao homem, entre aspas, digamos assim, mas ali ela é respeitada. Sim. Mas ela é mais do que respeitada, a ela é atribuído um papel fundamental na nossa história. Central. Né? Central. Né? A origem da família... E entre os gregos a mulher não tinha valor algum. E as crianças também, da mesma maneira, são reconhecidas nesta cultura pela primeira vez na história. Sim. Não é? E daí outros tantos reconhecimentos de valores humanos. Não haveria de persistir por tanto tempo uma concepção teológica assim de vida se ela não tivesse uma profunda e arraigada relação com a nossa existência. Claro. Não é? Com a nossa natureza. Sim. Não é? Então, é isso tudo que estará sendo absolutamente valorizado e projetado, Claro, agora, com esta visita inédita do primeiro-ministro de Israel ao Brasil para a posse de Jair Bolsonaro, e antes da posse, já para o almoço que ele terá nesta semana, privado, me parece que será privado, com o Bolsonaro. Veja bem, antes disso, o próprio Netanyahu, eu acho que ano passado, já esteve num tour pela América Latina, esteve na Argentina, me parece, no Peru ou não sei onde, mas não chegou a vir ao Brasil. Não havia clima para ele vir ao Brasil. Não, as relações Brasil e Israel estavam... Desde que o Brasil não aceitou a indicação do embaixador anterior a este, Yossi, o atual embaixador, Israel havia indicado anteriormente um outro embaixador, e o Brasil, no governo Dilma... O que foi algo também absolutamente inédito. Daí vem, imagino que daí tenha vindo aquela declaração de que o Brasil é um anão diplomático. Sim. O que descrevia bem, né, o que significava a participação brasileira na geopolítica. Claro. E a conduta de política externa que o Brasil assumia, que se alinhava ao que há de pior no mundo, a ditaduras de ordens de esquerda e islâmicas, né? Como no caso do Irã, que são aliados, que são, claro, que tem uma aliança aliados, e que, né? Mas uma coisa, retomando o que tu falasse da questão do livro, sim, sim. Nós estamos aqui atrás aqui tem a biblioteca do meu pai, Luiz Milman, sim, teu grande amigo, meu grande amigo, faleceu esse ano, sim, 30 de setembro. Meu pai era um filósofo, um historiador também, dedicou muito de sua vida a estudar a história de Israel. E há um livro aqui de um filósofo chamado Eric Voegelin. Sim. A Ordem Cosmológica, são 5 volumes. E no primeiro volume é Israel e a Civilização. E o que Eric Voegelin diz? Ele diz que Israel é a primeira civilização histórica. Vai o que ao encontro do que tu dizias. É a primeira civilização que descreveu a sua história, escreveu a sua história, contou-a de maneira histórica, não de maneira publicitária. Uhum. Ele a contou e ele registrou muito antes dos gregos, com Heródoto, por exemplo, no século VII, Israel registrava a história. É a primeira civilização histórica. História essa contada no livro, a Torá, a que tu te referiste. Vocês, nossos amigos que estão aí nos vendo, anotem, peguem papelzinho aí, uma canetinha, e anotem, na sequência do que falou aqui o Francisco, eu vou recomendar para vocês todos, enfaticamente, uma leitura. Pesquisem aí no Google, ponham aí PDF, Eric Voegelin, escreve-se V-O-E-G-E-L-I-N, Eric Voegelin. Este é um fenomenal filósofo, Eric Voegelin. Procurem no Google que vocês encontrarão um texto chamado Israel, a Revelação. Eu acho que é esse o título que tem lá. Israel, a Revelação.
baixem esse arquivo PDF e leiam este livro. É uma obra fundamental para todos aqueles que querem se instruir filosoficamente e adquirir conhecimentos básicos estruturantes para você enfrentar a discussão com qualquer idiota marxista. Sim. Ele rompe e desmente toda a visão marxista do mundo de uma maneira categórica, não é? É um dos maiores filósofos do século XX da filosofia política. E não é por acaso que Eric Wegelin é absolutamente desconhecido e banido praticamente da Universidade Brasileira. Exatamente. Por quê? Porque a Universidade Brasileira é isso que todos nós sabemos, tomada pelo esquerdismo carcomida. Vulgar. Exatamente. E vulgar. Criminoso. Vulgar e criminoso. E criminoso. Portanto, aí está uma primeira recomendação. Isto é uma obra fundamental para a sua vida. Aqui Ordem e História, são 5 volumes. Isso. O primeiro volume, esse aqui eu peguei aqui, é o terceiro volume, Platão e Aristóteles. O primeiro volume é Israel e a Revelação. Uhum. Faz uma diferenciação entre a civilização histórica de Israel com o que ele chama de civilizações cosmológicas. Isso. Não é? As civilizações cosmológicas que precedem, na Suméria, no Egito, especialmente, ele descreve bem qual é exatamente a correlação que a civilização antiga tinha com os astros, com o cosmos, e como Israel rompe isso, trazendo para si uma autodeterminação, diferentemente das civilizações mais antigas que se diziam determinadas pela sorte, pelas estrelas, por todas, pela idolatria, elas, né? Algo estranho a elas. Israel então assume ali uma identidade, uma autodeterminação, e a noção de que tu tem uma relação com um Deus que te permite ter o livre-arbítrio, não é? Que é um preceito fundamental para nós. Exatamente. Absolutamente fundamental. Troquemos de assunto. Eu gostaria de fazer um registro histórico. Eu sei que você tem outro que quer fazer logo a seguir. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer o registro que, chegando aqui hoje na tua casa, eu te fiz, dizendo o seguinte: olha que coisa inacreditável. Esta semana voou em Israel pela primeira vez um piloto judeu etíope. Sim. E você me contou um fato relacionado a isso, com a tua experiência pessoal. Sim. Quer contar para nós, por favor? Claro. Não, eu particularmente fico muito gratificado quando vi essa notícia, porque quando eu morei em Israel em 91, Israel fazia a chamada Operação Salomão. O que era a Operação Salomão? Foi quando Israel foi à Etiópia e retirou cerca de 13 mil etíopes. Foi uma grande operação de aviação. Sim, algo de uma... Até hoje, é uma dessas coisas que só Israel fez. Inigualável. E é a primeira vez que uma população negra é tirada da África para viver num outro país, em liberdade e em condições melhores da que ela se encontrava no seu país de origem. Porque os etíopes judeus eram perseguidos e viviam em condições precárias, não é? E Israel os retira, os traz para Israel, dá a eles a cidadania israelense, e hoje estão, já décadas depois, estão inseridos na população, na sociedade israelense de forma integral. Mas o caso que eu contei para ti é que é o seguinte: eu morando em Israel em 91, lembro que eu morava num kibbutz e houve uma reunião. Que kibbutz era esse? Kibbutz Revivim. O kibbutz ao sul de Israel, perto de Beersheba. Uhum. É um kibbutz muito rico, ele tinha uma fábrica que produz esses como é que se diz, de plástico, de prendedores. Me lembro que eu era criança, mas lembro que houve uma reunião, e o que Israel fez no país inteiro, e eu pude participar disso, nossa família, eles pediram para que as famílias israelenses e outros imigrantes que já estivessem mais adaptados ajudassem, não é? Tivesse uma solidariedade com esses etíopes que não falavam a língua. Esses imigrantes que já estavam lá, todos eles tinham feito aliá, né? Todos feito aliá. Aliá é o termo que se diz subida, não é? É um termo utilizado para a migração a Israel. É quando tu sobe de volta para Israel, aliá. Então,
E nós participamos. O que era essa... é um caso assim, que eu não consigo imaginar em outro lugar. Um país inteiro se unindo, uníssono, para praticar solidariedade de maneira sistemática, trazendo etíopes, pessoas que não sabiam a língua, exatamente, recebendo-os em suas casas, adotando-os de maneira simbólica para ser como uma espécie de tutores. Então nossa família pôde fazer essa ação, não é? Algo do qual me orgulho. Eu era criança, mas me orgulho de ter visto meus pais praticarem. Nós adotamos um jovem etíope, ele frequentava a nossa casa, comia conosco. Então é uma memória que eu tenho. Aprendia a linguagem. Exatamente. Nós íamos para o colégio, eu tinha às vezes responsabilidade como colega levá-lo até o colégio. Então isso é uma característica muito de Israel, essa solidariedade. Israel tem essa característica muito latente. Que é uma coisa que já se perdeu hoje no mundo inteiro, né? Exatamente. Nós vivemos uma cultura hedonista. E essa característica só pode advir daquilo que tu estavas falando antes, de uma cultura que provém do livro. E Israel também sobrevive e desenvolve esta solidariedade porque é confrontado permanentemente, todo santo dia. Não há outra maneira de viver em Israel. Não é? Se não houver tal solidariedade, Israel não teria como viver. Exatamente. Né? Exatamente. O israelense, ele tem até uma coisa muito interessante, ele tem um trato, as pessoas em geral se tratam de uma forma muito informal. São muito informais. E para quem não conhece, pode parecer até numa primeira vista uma espécie de grosseria. Mas o que quer dizer? Isso é um objeto de estudo de sociólogos israelenses. Eu na universidade me deparei com isso. Porque em Israel não há tempo para formalidades. Em Israel não temos tempo para formalidade. Nós temos que estar preparado para o pior o tempo todo. Então não vamos perder tempo. Mobilização permanente. Então não vamos perder tempo com por favor, não, vem cá, me ajuda aqui, faz aqui. Nunca vi o cara na vida, mas ele já te trata como um irmão. E aí tu pensa, pô, mas isso não é grosseria, porque eu não tenho formalidade com o meu irmão. O meu irmão eu falo direto. E é isso que está por trás. Tu fala com o outro israelense como se fossem todos irmãos. Feito o registro sobre o primeiro piloto etíope, qual é o teu registro? Eu queria fazer um registro que hoje morreu o último sobrevivente do levante do gueto de Varsóvia. O famoso levante, houve outros levantes aconteceram, mas esse é o mais famoso. O nome desse sobrevivente, que viria a ser também um oficial israelense, depois ele iria para Israel, é Simcha Rotem. Simcha Rotem morreu com 94 anos em Jerusalém. O levante aconteceu em 1943, abril de 1943. Eu recomendo o filme para quem quer entender um pouco melhor, O Levante. É um filme que retrata bem os acontecimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o Varsóvia, não é? O que aconteceu lá? Diga. Os judeus, a população judaica na Polônia era a maior na Europa. Os nazistas imediatamente depois que invadiram a Polônia, colocaram os judeus, concentraram os judeus num gueto, onde a população era de 1,5 milhão de judeus. Um bairro cercado. Dentro de um bairro cercado, fechado por muros e arame farpado, em que podia suportar uma população de 40 mil, mais ou menos assim. 1,5 milhão de pessoas foram colocadas espremidas ali dentro. Espremidas ali em condições subhumanas. E sem alimentação. Sim, vivendo não podendo ter nenhum contato com o mundo exterior. A Polônia, obviamente, vivia em condições de domínio nazista, então para ninguém era fácil, mas particularmente para a comunidade judaica colocada no gueto, era muito mais difícil. Porque o próprio polonês, isso há que se registrar, não tinha nenhuma espécie de simpatia pelo judeu polonês. Então o polonês via aquela situação com bons olhos. Isso é uma coisa que é um registro que nós temos que fazer do antissemitismo enraizado no europeu, não é? Mas nesse contexto especialmente, o gueto, quando começou a ficar insuportável a situação e populações e mais populações começaram a ser transportadas para campos de extermínio
e os judeus remanescentes começaram a descobrir qual estava sendo o destino dessas pessoas, alguns jovens decidiram, houve aqueles que preferiram não acreditar, que chegava a eles de que os nazistas exterminavam e queimavam e colocavam câmaras de gás, mas uns decidiram que não teriam esse destino. E mesmo sabendo que não tinham condições de enfrentar de igual para igual a potência nazista, o exército nazista, o melhor exército do mundo, pessoas raquíticas, mulheres, crianças, jovens, velhos, com pouquíssima condição de luta ou treinamento, conseguiram contrabandear armas e tomaram uma decisão por dignidade, de não morrer daquela maneira que os nazistas estavam apresentando como final para eles. E eles lutaram dignamente, poucos sobreviveram, o gueto foi colocado em chamas, morreram todos queimados vivos, cerca de 13, eu não tenho exatamente o número. Pouquíssimas pessoas sobreviveram saindo pelos canos de esgoto. E Simcha Rotem, ele foi um dos sobreviventes, ele não saiu da Polônia, ele se alistou na resistência polonesa depois. Ao final da guerra foi para Israel e foi um dos fundadores da Haganah, o exército israelense, né, a principal... Ele vai para Israel em 46. É. E ele luta na Guerra da Independência de Israel. Uhum. É uma pessoa que ganhou a medalha mais importante, não só em Israel, foi homenageado, é um herói israelense, mas também foi homenageado pelo governo polonês, como um herói da resistência polonesa. Uma homenagem devida e justa, não é? Correto, sem dúvida. Essas coisas a gente precisa sempre estar recordando, porque sobrevive ainda agora, após a morte do Simcha, sobrevive apenas uma mulher que esteve no gueto de Varsóvia. Uma mulher de 90 anos hoje. E ela, manifestando-se hoje, ela disse... Ela se manifestou, ela disse que ela se recorda de ter trabalhado com o Simcha, ela fazia panfletagem, ela escapava pelo muro, conseguia escapar num horário à noite, fazia panfletagem para arrecadação e tudo mais. Ela teve esse papel na rebelião, na revolta. E ela fala com o temor de que com a morte dela não haja mais ninguém para falar, para contar a história do gueto. Essa história está sendo contada todos os dias. Nós estamos aqui fazendo isso. Assim tem que ser. É necessário que todos os dias se diga sobre estas barbáries cometidas ao longo da história. Para quê? Para que não voltem a se repetir. Claro. Não é? Claro. E isto é um exercício que tem que ser feito todo dia. Todo santo dia. Não é? Sim, sem dúvida. E a relevância da memória desses eventos, ela está aí na medida em que vemos que o antissemitismo está graçando. Continua uma realidade na Europa crescente agora, né? O antissemitismo está renascendo, nunca deixou de existir, mas está agora adquirindo de novo uma proporção na Europa assustadora, não é? E renasce na Europa no momento em que a Europa sofre uma enorme onda de invasão islâmica. Estas hordas, verdadeiras hordas islâmicas dirigindo-se do Oriente para a Europa, não é um fenômeno, como é que eu vou dizer, não é um fenômeno casual. Não. É um fenômeno programado. Sistemático. Isso tem movimento por trás produzindo isto. Eu vou citar um caso que ainda ontem eu estava lendo uma matéria. A Arábia Saudita está desenvolvendo um plano de construção de um número enorme de usinas fotovoltaicas. A Arábia Saudita é só areia, é um deserto enorme de grande.
Quem pensa que a areia não tem riqueza, sim, ela tem uma riqueza possível. Por exemplo, gerar energia elétrica. Então, a Arábia Saudita está desenvolvendo um gigantesco plano de instalação de usinas fotovoltaicas. São enormes áreas tapadas de espelhos que captarão o calor e gerarão energia elétrica. Imaginem vocês o tamanho deste plano, que envolve algo como 230 bilhões de dólares. Seria uma reserva de produção de energia maior do que a atual reserva de petróleo da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo. A Arábia Saudita, nesta condição de maior produtor mundial de petróleo, já está prevendo que esta fonte básica de produção de energia fóssil acabará. Sim. Que a economia mundial terá uma tremenda mudança no seu perfil. E ela está tratando de se preparar para isso. Ela é uma das forças por trás desta promoção de invasão da Europa por estas levas. Sim, porque ela será a natural liderança desses novos... É o que eles pretendem. Parece, eu sei que soa, não é, Vitor? Sim. Soa como uma teoria da conspiração, talvez, mas não é. Mas não é, está acontecendo. Está acontecendo todo santo dia. Qualquer um que vai na Europa, especialmente França, Alemanha, Inglaterra, são esses três países principalmente, mas a França, hoje em dia, pode fazer um teste. Foi feito um teste, um jornalista colocou um kippah, não é? O kippah e saiu às ruas de Paris, vejam bem, gravou 10 horas, apenas caminhando por diferentes bairros. Ele foi xingado, agredido, admoestado de todas as formas, humilhado, tudo porque usava um kippah. Chamavam ele de judeu, de tudo que é do pior que pode imaginar. Era exatamente a realidade que aconteceu na Alemanha pré-guerra. Só faltou colocarem nele uma estrela de Davi. Uma estrela amarela no peito. Exatamente. Então, isso é fruto do quê? Obviamente que tem aqui uma confluência de fatores, mas muito por causa da invasão islâmica a qual nos referimos agora. Sim. A religião islâmica é uma religião totalitária. Sim. Ela não admite a convivência de igual para igual com nenhuma outra religião. É a única religião que se erige como o próprio Estado. Exatamente. Por isso totalitária, porque ela tem uma inserção na vida do indivíduo plena, completa, e do Estado. Sim. Na gestão política, sim, na organização do coletivo, sim, quanto do indivíduo. E a religião islâmica, ela tem como um fundamento, assim como são teocracias, são dogmas e fundamentos, todas as religiões têm, a islâmica tem como fundamento a expansão. A expansão geográfica. E a submissão de todos. Exatamente. E pela força, pela espada. Se não puder, e ali diz também, diz no Corão, se não for possível pela guerra vencer, pela invasão imigratória. Uhum. É uma ferramenta para essa vitória final. E é o que está sendo colocado, implementado hoje. Então, esse antissemitismo é real, está acontecendo, mas também tem o antissemitismo tradicional, o antissemitismo do europeu, que existe ainda. Sempre existiu. O europeu é uma coisa de difícil definição, porque eles, sempre que tiveram os judeus nas suas terras, os judeus sempre foram um povo muito cosmopolita, não é? Isso tradicionalmente. O judeu é um povo cosmopolita, ele se adapta muito bem e adere. Inclusive é uma mitzvah, ou seja, um mandamento, um preceito dos judeus, respeitar o governo ao qual tu estás submetido. Tu tem que respeitar o rei do lugar, é uma mitzvah, não é? Tu não pode ir lá e se confrontar com aquela ordem, tu tem que aceitar a ordem sob a qual tu está colocado. O islâmico é o oposto, exatamente o oposto. Ele se isola,
ele não é nada, ele não se adapta de forma alguma, ele se isola, ele fica, vive em guetos, se coloca em guetos, não é que é colocado, ele se coloca em guetos, e estabelece ali nesses guetos, nessas comunidades, a sua própria lei. Então, o europeu recebe uma migração islâmica violenta como essa, nós sabemos todos os atentados, enfim, não, e tem raiva do judeu. E fica contra o judeu, quer dizer, é uma coisa que eu tenho vontade de dizer bem feito, né? Imagine você que agora, neste momento... vai virar um califado lá. Agora, neste momento, na Europa, na Itália, onde está o centro da religião católica mundial, o Vaticano, neste momento ali as comunidades islâmicas estão fazendo uma exigência da seguinte ordem, de que seja reconhecida publicamente, oficialmente, legalmente a poligamia. Bom. Que tal? Olha o grau de afronta à cultura ocidental. Isso aonde? Porque no país centro da cultura católica cristã. Isso é consequência daquilo que tu mencionaste, de anos e anos de multiculturalismo, sim, de marxismo cultural, sim, sim, em que se esvaziou todos os fundamentos da civilização, sim, se perdeu todas as referências, sim, porque a Europa não existe mais, não é? A Europa acabou, ela não tem mais nenhuma espécie de referência com relação ao que ela foi, não é? Aquilo que a colocou como bastião da cristandade. A França era o país defensor da cristandade. Isso acabou na Europa, mediante todas as revoluções, os movimentos revolucionários e a inserção do marxismo na mentalidade europeia. Fica um vazio. E alguém vai tomar conta desse vazio? Alguma reação já está acontecendo, sim, Francisco. Mas lentamente, tardiamente, porque o europeu está muito desmoralizado. Então a cultura europeia, digamos assim, está tendo dificuldades para reagir e se reorganizar. Não há força. Eu vi um documentário norueguês, porque está havendo na Europa surtos de estupros, sim, de ataques sexuais. Uhum. E qual foi a reação do povo, dos homens noruegueses? Saíram às ruas vestidos de saias para se solidarizarem com as mulheres. Aí eu pergunto, o estuprador vai estuprar menos porque homens saíram com mulheres vestidas de saia? Claro que não. Onde está a força do homem norueguês, do homem europeu, que não admite que suas mulheres sejam estupradas por estrangeiros, por imigrantes? Eles estão, digamos assim, emasculados pela cultura extremamente tolerante que eles desenvolveram, e resultou nisso que nós estamos vendo. Alguma reação deverá acontecer. Já começou alguma coisa. Na Itália já começou, na Hungria, na Suécia, na Noruega e na Dinamarca já estão começando, na Finlândia, algumas reações. A Inglaterra, com o Brexit, já começou a reagir, porque a Inglaterra é uma das primeiras vítimas disso. A Polônia que falamos, por exemplo, não admite islâmicos. Pois é. Então está acontecendo um começo de reação, e a queda do valor do petróleo e o esgotamento das reservas mundiais de petróleo, muito nas mãos de nações árabes, de reinados árabes, e impulsionará cada vez mais e mais essa tentativa de invasão islâmica do Ocidente. Então é preciso se preparar para isso. Não há dúvida. Não é? Bom, eu queria te propor um encerramento dessa nossa conversa de hoje, inaugural, nossa primeira, uma ideia que se teve de que a cada um desses nossos programas aqui, você que conhece, nos fale sobre uma das mitvahs. É assim? Sim. Mitzvot. O que é a mitzvot? O plural é mitzvot. Mitzvot. Mitzvah, singular, plural, mitzvot. Várias mitzvah. Mitzvah significa um mandamento, ou um preceito, pode-se dizer também. São
aquilo que os judeus carregam para cumprir, como eles devem viver e o que eles devem cumprir ao longo de sua vida, a fim de que se aproximem do seu Criador, a fim de que cumpram o papel que lhes é dado como sócios do Criador. Essa é um conceito no judaísmo, de que nós somos sócios do Criador e estamos junto com Ele criando o mundo, melhorando o mundo. É o chamado Tikkun Olam, o conserto do mundo. Então, o mundo está constantemente sendo criado por meio das mitzvot, que é o papel do homem judeu fazer. O Criador fez o mundo nos 6 dias, descansou no 7º e entregou a nós a incumbência de completá-lo, né? A fim de que ele chegue num momento em que possa vir o Messias. Essa é a ideia por trás das mitzvot. O que são então? São 613 mitzvot. São muitas mitzvot. Uma grande parte se divide em 3 categorias. Uma grande parte das mitzvot, 200 e poucas, não podem ser praticadas porque dizem respeito ao templo sagrado, que não existe mais, o templo que só pode ser em Jerusalém, onde fica lá hoje a mesquita de Al-Aqsa. Ali era o templo, depois da destruição do templo, então todas as mitzvot que dizem respeito aos sacrifícios, ao trabalho, ficou o muro do templo é o Kotel, né? O Kotel, o muro na parte chamado aqui no mundo ocidental de Muro das Lamentações. Isso. Então, essa parte das mitzvot não pode ser cumprida. Sobram outras mitzvot que são de ordem, que são inteligíveis, são mitzvot inteligíveis, portanto, há uma possibilidade de compreendê-la, compreender a lógica da mitzvah. Um exemplo, dar tzedakah. Tzedakah seria uma tradução pouco fiel, seria dar esmola, mas tzedakah vem da palavra tzedek, em hebraico significa justiça. Então, fazer tzedakah não é dar esmola. Veja bem que a linguagem dá uma conotação completamente diferente aqui. É fazer justiça, porque se para o judeu, aquele que possui mais que o outro, ele tem para distribuir mais que o outro. Ele não tem para ser meramente de sua propriedade. Porque nada é que não seja de Deus. Tudo é de Deus. Então, se determinada pessoa pode usufruir, ter, por alguma razão, por alguma equação que nós não sabemos, mais do que o outro, ele tem a incumbência, a responsabilidade de fazer justiça com o que ele recebeu, fazendo tzedakah. Então isso é uma mitzvah. É um exemplo de tantas mitzvot que nós traremos aqui ao longo de nossos vídeos e programações. Como é que se diz uma boa semana? Shavua Tov. Uma boa semana para vocês. Shavua Tov.